Cinco. Oi, boa noite. Vamos lá novamente, esperando contar com a tecnologia nos favorecendo, que o Face dessa vez não tranque e que a gente consiga chegar ao final da leitura do capítulo de hoje. Vou esperar a Denise aparecer aí, entrei um minutinho antes. Vai ser o capítulo quarto, né? A quarta lei, a lei do mínimo esforço. E a gente vai reler para deixar gravado e vamos comentando, né? Vou esperar a Denise entrar. O Marcos já entrou, deu dois sinaizinhos aí. E a gente se adaptando. O Face é um pouquinho diferente do Insta, né? A Daisy. Olá. Pessoal chegando e aguardando a Denise. Oi, Fábio. Vamos ver quem mais vem com a gente hoje. Os comentários têm sido só meus e da Denise. Vamos ver se quem participa também começa a comentar alguma coisa sobre um livro, sobre se já leu, né? Contribuir de alguma maneira. Andréia, oi Andréia. E eu continuo afirmando como é ruim fazer monólogo. Oi, paixão. É muito ruim o monólogo. Vamos ver quem mais. Denise, já estou aqui te aguardando. Te esperando, Denise, para gente iniciar. Oi, Daisy. A Denise está conseguindo entrar? Tá indo o som tranquilo? Ontem também falhou o som, né? Ontem foi o dia das falhas, mas hoje não será. Como assim está assistindo? Vamos ver aqui. Oi, tá, já, vamos ver aqui, Denise. Não acredito que isso aqui vai dar break de novo. Vamos ver aqui. Deu. Vamos ver se agora vai o convite. Viu? Tá, vi, Fábio, vi que tu tá aí. Gratidão. Eu acho que agora foi o convite. Eu gosto dos óculos, tá bom. Tá bom o som, que bom. Agora eu mandei convite pra Denise. É que o Face é diferente do Insta, né? O Insta a pessoa tem que pedir pra gente adicionar, esse aqui a gente tem que chamar a pessoa a fazer o convite. Eu mandei o convite agora pra Denise, vamos ver se foi. Me confirma, Daisy. Eu acho que sim, né? Aprovar, adicionar, deu. Vamos ver. Oi, Denise. Cheguei. Tudo bom? Ah, que coisa complicadinha. A gente vai ter Não, que eu fazer fui. um curso. Aham. Eu fui Deus. catar lá, comecei a navegar até que eu achei lá uma tela e te dei oi. Aí parece que liberou. Não sei se é isso. Não, é que não. Isso aqui que acontece é que no Insta eu entro e tu me faz o pedido para mim te Uhum. adicionar. E aqui no Aham. Face não, eu tenho que te fazer o convite, então eu estava te esperando, só que eu tinha que fazer o convite. Daí que eu me dei Ah, conta, entendeu? aham. Não, é umas confusão, mas tudo bem, a gente vai se aprimorar e vai ficar expert nesse assunto
de tecnologia, de live, enfim, né? Aí vamos trabalhar só em casa, só nas lives. Ah, eu te propus ali, né, a gente ler de novo para ficar gravado, só que daí Aham. não vamos comentar até a parte que daí a gente parou, que eu não sei se tu lembra, mas eu acredito que foi. Eu estava olhando aqui, né, que eram as três sugestões que ele dá. Aplicação da lei do mínimo esforço, né? Uhum. E aí ele sugere três componentes básicos, que eu acredito que foi Isso. aí que a gente parou, né? Uhum. Ou foi um pouquinho mais para frente, mas enfim, começa ou tu quer que eu comece? Pode começar. Posso? Então tá. Uhum. A lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Lao Tse. Eu questionei isso ontem, né? Mas depois, no decorrer da leitura, a gente consegue entender o que Lao Tse quis Uhum. dizer com, com essas frases. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Essa lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquilidade, facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da minimação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo do esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre seu eixo. É o próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem nenhum esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, é holística, é alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento de seu verdadeiro eu, pode fazer o uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade. Uma vez de desfrutar a felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são movidos pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas.
Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas, ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme nenhum desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castanheda: muito de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, duas coisas extraordinárias aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. Cansei. Bom, eu vim até aqui, eu acho, a gente foi um pouco mais ontem, mas um resumão disso aqui é possível a gente perceber que a gente não consegue muitas das coisas sem esforço, porque a gente gasta muita energia com outras coisas totalmente sem sentido. Se a gente conseguisse acumular essa energia, que é a energia do amor, a gente não precisaria fazer tanto esforço. Bastaria pensar e realizar, a coisa aconteceria. Uhum. É assim que mais ou menos Seria é um possível milagre. entender. Né? É assim Seria que tu um entende milagre, né? também. Sim. Só de mandar um beijo aí pro Antônio. Antônio, lá de Recife, nos assistindo aí, nosso amigo. Querido, bom te ver. Legal. Beth, tudo bom? E todas as outras pessoas que eu nem vi quem entraram aí, porque eu tô aqui, né? Bom, vamos lá. Agora estamos parando. Oi? Quer que eu leia? Ler? Pode ser. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos, da maneira como se apresenta. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso significa aceitar total e completamente este momento. Aceitar as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isso é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tende a aceitá-las como são. Bia, eu acho que aqui fica uma... Eu queria fazer uma colocação, né? Que as pessoas colocam a aceitação como nulidade, como apatia, e eu acho que não é. Eu acho que aceitação é entendimento. Então, quando ele fala de aceitar a situação, ele não diz que tu tem que simplesmente deixar aquilo ali acontecer. Não, se tu conseguir perceber o que aquela situação está te mostrando, tu sai o mais rápido possível dela, né? E eu acho que é essa questão aqui que fica bem claro. As pessoas ficam batalhando em cima de uma mesma coisa e não param para analisar o porquê de estar vivendo aquela situação. Por que aquelas coisas estão assim? Uhum. Eu também interpretei assim, não é resignação, Não. é diferente, né? Uhum. Justamente, tem pessoas que se resignam, não é resignar. Eu também interpretei exatamente como tu. Então, nesse momento eu tenho que aceitar o que eu estou vivendo. Muito bem, aceitar significa observar tudo que eu estou vivendo, compreender que se eu estou vivendo simplesmente um resultado,
né? E sim, se eu quiser modificar essa situação, então a partir daqui para frente eu também começo a me modificar para que a situação mude, né? Eu Uhum. vejo dessa forma, eu interpreto dessa forma, né? E aí é que entra a questão da física quântica, quando muda o observador. Isso Quando tu muda também, o observador, tu exatamente. interpreta diferente, né? Tu sai daquele... Sim. A gente falava coisas há muito tempo, já há muito tempo, só que colocava de Uhum. formas diferentes, né? Muitas vezes nas palestras eu coloquei, tu tem que sair do círculo e te olhar dentro do problema para ver como é que é, para poder Uhum. ter uma solução, né? Vislumbrar de forma diferente. E na verdade Uhum. o que eu estava fazendo era isso, justamente mudar o observador, né? Só que, claro, a gente não Sim. tinha esse conhecimento, era um pouco diferente que a gente interpretava, né? Eu vivi algumas situações, duas situações, né, nessa questão do observar. Quando a gente tinha uma disciplina na faculdade, no primeiro dia de aula, o professor disse assim: vão para a rua e observem alguma situação e depois tragam, né? Ah, nós fomos, o período que ele determinou, voltamos, daí ele começou a questionar, né? E lógico que ficou a minha lembrança do que eu disse para ele: ah, eu vi que tinha, observei que tinha insegurança ali na frente. Observei que ele estava provavelmente fazendo isso, fazendo aquilo. Nunca esqueço que ele disse assim: eu não perguntei o que que tu pensou a respeito do que ele estava fazendo. Eu estou perguntando o que que tu observou. E aí deu para sentir o que a diferença. O objetivo dele era esse, né? Quando eu observo, eu não penso, eu observo, Uhum. né? Sim. E aí uma das maiores situações que justamente aí está envolvido o julgamento é que quando eu observo e dentro da observação eu já começo a montar uma história, Uhum. tá? E Sim, aí já cria um julgamento. envolve a emoção, envolve tudo isso. Outra situação foi quando eu fiz um trabalho de regressão, aonde eu vivenciei um estágio lá de uma existência minha, e teve um momento em que ela pede que eu saia fora da situação e observe. Quando eu estava vivenciando, eu senti a dor de novo. Eu vivenciei a dor. Uhum. Né? E quando eu passei a observar, eu comecei a entender todo o processo sem a emoção. Então, são essas Uhum. as diferenças na questão do observar, né? Então é Sim, isso, vamos lá. vamos. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático. Aqui eu acho que é a questão do espelhamento, né? Que é quando tu enxerga no outro aquilo que tu tem, né? Na verdade, talvez o outro nem seja assim. Uhum. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou numa coisa melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. E aqui também vem a questão de todo o referencial que tu tem, né? Referencial de família, referencial social, que faz com que tu defina, que tu enxergue as coisas assim, né? Se tu foi criada dentro de um Sim. ambiente repressor, não tem como tu olhar uma pessoa que é mais livre sem identificar ela como uma perdida, né? Porque o teu referencial é assim, né? Sim, a gente vem de uma convenção, né? Uhum.
exatamente de uma convenção, onde existe o certo e o errado, quando, na verdade, certo e errado é muito relativo, né? O que é certo para Sim. uns pode ser errado para outros. Então, o que eu vejo assim nisso que ele traz, essa questão de culpa, de tudo isso, na verdade, é quando a gente, digamos assim, existem momentos em que algo é encerrado. E quando a gente não sabe encerrar e não aceita muito aquele momento que encerrou, a gente precisa achar um culpado para a situação, né? Uhum, E também se sente culpado, porque na verdade no momento que tu culpa o outro, essa culpa também está em ti, está dentro de ti, né? E uhum, tu perde de aproveitar aquele momento como uma mola propulsora para começar algo novo, né? Tu perde uhum, um tempo imenso ficando fixo no culpado, né? E na situação e não aproveita para daquilo ali tirar daquela história do limão fazer a limonada, uhum, né? Então, a gente perde um tempo imenso ali sofrendo, né? E não percebendo que pode fazer outras coisas que existem. E, inclusive, eu vejo isso nesse momento agora que a gente vivenciou da pandemia. Quantas pessoas se reinventaram, né? E uhum, lembro da história da vaca também, que era o único meio financeiro da família, e que o monge vai lá e uhum, empurra, né? Porque aham, e eles recriam-se, né? Reinventam. Então, é isso. uhum, Ou a gente vai para frente ou fica chorando em cima do leite derramado. é. Aí que é a acomodação, né? Que é quando tu pega aquela Sim. situação, como agora, na pandemia, que tu mesmo deu o exemplo, né? Quantas pessoas estão sem fazer nada, se torturando porque estão dentro de casa, né? Não Uhum. que não tenha as dificuldades financeiras, enfim, todas as coisas, as preocupações, mas o quanto tu pode ainda melhorar a tua situação com tudo isso que está acontecendo. Eu não acho que a Sim. humanidade vai ter um grande boom de ideologia que vai ser Sim. diferente daqui para frente. Mas eu acho que as Sim. pessoas que podem ter vão ser de grande contribuição, né? Mas estão aproveitando esse momento, não só se reinventando profissionalmente e financeiramente, como se reinventando também nos seus parâmetros, nos seus padrões, né? Sim. A gente vem de uma situação cultural, enfim, de sistema, ou é vítima ou é réu. Quando, na verdade, não Uhum, existe nem a vítima nem o réu, existem situações e como tu faz para sair daquela situação, né? Ou tu passa o uhum, resto da tua vida chorando, ou tu faz alguma coisa e muda, né? Mas também, aham, lógico, a gente não é um julgamento, é um ponto de vista que a gente está colocando. Existe aquela questão de pessoas que, na verdade, não adquirem essa ferramenta, né? Não para enfrentamentos. Então, às vezes é uhum, mais difícil, é mais sofrido realmente até conseguir sair daquele ciclo vicioso de repetições, né? Um dia desse eu li, né? A respeito exatamente disso. Enquanto tu não aprende, a vida vai te trazer de volta a situação, uhum, até que tu aprenda. No momento que tu aprender, é como uma escola, aí tu passa de ano, né? É uhum, mais isso. é. Vamos lá. Sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida em determinados momentos são exatamente os que você precisava naqueles momentos. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço de sua própria evolução. É aquilo que o exemplo te traz, né? Ou tu é igual ou tu é diferente, Uhum. né? A escolha é tua, né? Sim. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade, que significa assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado na sua vida se transformará num embate de resistência. E toda vez que encontrar resistência, se tentar forçar a situação, a resistência aumentará.
Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir, com certeza, ser flexível como o bambu que se curva sob a tempestade e sobrevive. Não, Desista de uma vez por... deixa eu Fala. te atrapalhar aqui e comentar sobre essa questão do ponto de vista. Eu estou rindo aqui, porque essa questão do ponto de vista, a gente tem uma grande tendência, né? Porque a gente Aham, vê por um ângulo e a gente quer convencer o outro a ver da mesma forma que a gente está vendo. sim. Isso em todos os sentidos, né? Seja o que for, a Aham. gente está vendo ali e a gente quer que o outro enxergue. Não, mas olha, porque é assim. Agora, sobre E isso a gente... da flexibilidade, eu concordo plenamente. A gente tem que se tornar flexível. Eu costumo dizer, Sim. quando a gente fica flexível, tem menos problemas ósseos e Uhum. articulares. E A estomacais gente também. também. Vamos lá. Se você abraçar... Não, Não, acho que eu desista parei de antes, né? medo. Desista Era. de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você desiste, evita o surgimento de discussões. Se agir Uhum. dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério, e o presente é uma dádiva. É por isso que estamos este momento, por isso que este momento se chama presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas, à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Alegre e livre você se sentirá em seu coração, sem a menor sombra de dúvida, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar, simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos de sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade, indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que na hora certa eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. É interessante, né? Porque o livro todo ele vem trazendo, a cada capítulo, ele vem trazendo uma nova situação, né? E a gente vai Sim. confirmando aquela primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, né? Ele só vai reforçando. Sim. Sim, uma coisa vai se ligando à outra, né? Então vai Aham. tendo os ganchos e é um processo, né? Eu acho tudo muito interessante e eu venho observando, assim, de algumas coisas que hoje, percebendo melhor, vamos dizer assim, algumas coisas que a gente começa a colocar em prática, né? Então, essa questão do não julgar, que é uma grande tendência, né? Eu volto nela, porque o que eu percebo assim, quando alguém começa a conversar contigo, seja num atendimento, seja um amigo, tu já começa a trabalhar em cima daquilo ali, já com conceitos, né? Uhum. Já, se alguém te traz uma Com história, crítica. tu já começa a construir alguma coisa e já dá a tua parte. Mas só que a gente esquece de uma coisa, assim, ó, principalmente em algumas situações que a gente não vivencia, né? E tá vendo sob o olhar do outro.
né? Ainda tem essas questões também, porque tu está vendo sobre o olhar do outro, o outro vai te trazer as informações, e aí cria o teu olhar, e na verdade o julgamento se processa com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Que é o Uhum, espelhamento, é aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho um pouco ainda de ignorância da maldade, da malícia, é com esse olhar, né? Mas eu também posso, através disso que eu faço, me observar. Porque se eu uhum, observo esse julgamento, essa análise que eu faço de alguma situação, eu também consigo observar o que eu ainda tenho dentro de mim e preciso trabalhar, né? Preciso não uhum, escolher mais aquilo, né? Que é me assumir, aceitar as minhas dificuldades, né? Não com culpas, mas por algum motivo, em algum momento, eu usei aquilo como minha verdade, que é o que hoje uhum, também se traz muito verdades que a gente compra, que não são nossas, uhum, né? Mas que a gente compra e passa a usar como nossas. Então eu consigo observar melhor e ver que foi uma verdade que não, muitas vezes não é minha, né? E consigo não escolher mais aquilo. Então eu sei lá, eu acho, eu gosto muito do Chopra, né? Eu gosto bastante das coisas que ele traz e como eu disse, são sempre atuais. Hoje, se tu observar nessas terapias que eu volto a falar das barras, porque eu também aplico, né? Então, eu vejo muito dos conceitos da Barra, do Gary e do Duck, que são os criadores, eles utilizam muito essas práticas do Chopra, né? Que é a uhum. questão do não julgamento, né? Que é a questão de se liberar dessas questões do enfim, de todas isso que ele traz, do dar e receber, de fazer transitar isso. Com outras palavras, eles implantam o mesmo sistema de Chopra, né? Eu não sei É, e quem tu está vê, aí com a gente, Denise, se alguém quer colocar alguma coisa, se alguém quer comentar com a gente alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, né? a Elusa, minha prima lá de Encruzilhada do Sul, Eu não vejo quem entra aqui, para mim não aparece, é, só está aparecendo para ti, né? Leandro Gás também, Suzana Ziegler, quanto tempo, que legal. Vocês têm alguma Não sei. pergunta, pessoal? Querem fazer alguma colocação, alguma discordância, né? Não se está falando a verdade absoluta. A gente está conjecturando em cima das nossas vivências. Oi, Pinha, Oi, tudo bom? Rosângela. Agora eu vi ela dar oi ali. A gente ainda não É. falou da aplicação da lei do mínimo esforço, são as três ainda. Duas Uma ou coisa, mais? Três, fala. são duas. Eu tenho duas só. Três, Denise. Na Ah, outra, é, tem três. Então deixa então, que eu falo que eu tudo não bem. te mandei. Não, eu estava pensando com relação à questão ainda do observador e do julgamento, que é uma coisa que na constelação tu vê muito, né? Porque tu julga que tu foi tratado de determinada maneira pela tua mãe, pelo teu pai, porque ela simplesmente quis fazer isso, né? E ela resolveu te punir, resolveu te castigar, te machucar, não sei, mas foi porque ela resolveu fazer. E, no entanto, Uhum, quando tu faz a constelação, tu olha aquela pessoa que tu julga que é tua agressora, como ela uhum, também foi vítima, né? Assim uhum, como tu também é vítima hoje dela, né? E o que eu uhum, penso, assim, que é tudo uma questão de tu assumir a responsabilidade. Porque se eu não preciso assumir a responsabilidade dos erros dos meus antepassados. Eu tenho uhum, que entender o erro deles para que eu não faça, né? E tudo vai uhum, girar nessa questão que vem também lá no outro capítulo onde se fala do karma, né? Que é a uhum. responsabilidade que tu tem que assumir diante da tua vida. Sobre as Basta escolhas tu também. assumir o que que tu quer, o que que tu precisa fazer para mudar. É bem como fala o texto, não adianta ficar culpando A ou B se eu estou sentada simplesmente reclamando da minha vida que não anda para lugar nenhum, né? Uhum. Enquanto eu não. E eu continuar falando isso, que eu acho que isso é uma coisa do Barras também, né? Continuar falando não dá certo, porque comigo, o que que acontece? Eu acho que esse mudar, que é uma coisa da neurolinguística, mudar a Sim, maneira como a gente se comporta na nossa vida, como a gente enxerga a nossa vida. Não tá bom, não tá bom. Mas quanto mais eu reforçar isso, pior vai ficar, né? Então, acho que essa é. responsabilidade a gente tem que ter. Uma coisa bem, bem simples, bem básica. Uhum. Sim, eu vi o filme de novo domingo aqui com o Iradi, A Cabana, né? E agora tu Uhum, falando dessa questão, né, da questão do julgar e a questão do porque tem a cena em que o pai batia no filho
E aí ele vê que esse pai também apanhava do pai. Então são Aham. ciclos repetitivos, né? Uhum. De tu vê, tu tá repetindo exatamente aquilo que tu condenou e de uma Uhum. forma consciente, simplesmente vai acontecendo e tu não vai mais tomando rédeas de situação, enfim. Sim, essa E questão de vai acabar respeito. repetindo também. Não, então aí tu não encontra um culpado, porque não existe um culpado, tu vai retroceder, retroceder até onde para encontrar um culpado. Então pare de procurar o culpado, assume a Sim. responsabilidade e não é, mas também não precisa ser com dor, né, Denise? Tem que ser com compreensão. Não. A gente tem que aprender a se perdoar, tem que aprender a entender o nosso momento, por que que a gente agiu daquele jeito. Era a maneira que a gente tinha, era a maneira que a gente sabia, eram as ferramentas. Então, é Uhum. tão mais leve quando a gente para de culpar, porque quando a gente para de culpar o outro, a gente automaticamente para de se culpar, né? Sim. E assumir responsabilidades é uma coisa boa, porque daí tu para de delegar responsabilidades aos outros, né? Aham. Porque quando tu fica Sim. delegando aos outros, é como se o outro tivesse poder sobre a tua vida, e aí Uhum. então tu é o quê? Né? Então a gente assume responsabilidade e não é uma coisa dolorida nem ruim, né? É assumir sobre nós e é gostoso, aprendemos a amar, né? Eu sempre trago isso. Hoje eu ainda falei sobre isso. A gente precisa aprender a se amar. Se o outro não vai nos amar se a gente não soubesse amar, né? Não. Então, são coisinhas, às vezes, pequenininhas, básicas e boas, porque o resultado é muito gostoso, né? É muito leve, como a gente Uhum. diz nas barras. Muito bom a gente se sentir leve, né? A gente pode Aham. até estar gordinha que a gente se sente leve. Thaís, querida, olha a Thaís chegando aí lá de São Gabriel. Sim, boa noite. Abraço, Boa noite para Antônio. todos. Gratidão para todos que estão aí junto com a gente. Vamos lá, Denise, eu vou ler a aplicação da Vamos, lei do mínimo esforço. vai. Você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Praticar a aceitação dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fosse. A segunda é aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemático. Ter bem claro que assumir a responsabilidade não é culpar alguém ou alguma coisa pela situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para um momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. E a terceira é assentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a nenhum deles. Não é fácil, mas não é difícil, não é impossível. Porque, como eu li hoje, como é, o impossível só é impossível até o dia em que ele se torna possível. Aham. Tá? E isso também é uma É, coisa que veio agora. Às vezes, o medo do desconhecido, seja ele qual for, nos faz permanecer num estado de sofrimento, porque eu conheço o sofrimento. E o desconhecido eu não sei o que, que vem, né? E vem situações que pode ser que eu não consiga dar conta. Então, uhum. eu permaneço naquele estado ali, que não é satisfatório, mas é o estado que eu conheço. Então, tem muitas coisinhas, né, no nosso, na nossa psique, mas Ah, o sim. autoconhecimento nos ajuda a realmente começar. Quando eu digo uma das formas, para mim foi ouvir o que eu falava. Uhum. Quando eu comecei a ouvir o que falava, muitas vezes eu ficava depois muda e me odiando, que não se deve odiar, mas eu ficava indignada por que eu tinha dito aquilo, né? Uhum. Então acho que isso é uma forma, prestar atenção no que a gente diz e no momento que a gente diz. Isso faz com que a gente comece a se conhecer, né? E Uhum. comece a prestar atenção
no que a gente está dizendo e todas as pessoas que a gente está afetando quando a gente pronuncia alguma coisa, né? A palavra tem força, né? É. Então, acho que é E uma dica. eu acho que gratidão a gente acaba gerando em alguns momentos um sentimento ruim por aquela pessoa que está nos mostrando alguma coisa. Eu acho que é sempre. Agora entrou a Sandra. A Sandra, ela imagina que eu dei para ela o meu convite de primeira comunhão e nós É, fazíamos batizado de boneca lá na Vicente da Fontoura ainda. Então imagina o sim, tempo. E eu acho que cada pessoa que cruza o nosso caminho, mesmo que seja uma pessoa que vem para nos machucar ou para nos mostrar alguma coisa, é gratidão sempre, né? sim, Porque ela está sim. geralmente me mostrando aquilo que eu não preciso ser, né? Tanto ela me mostrando com o comportamento dela, quando ela me alertando para o meu comportamento, né? Que eu não devo ser assim. Então, acho que gratidão e gratidão a mim mesmo, né? A gente tem muito, falou sobre o julgamento, a gente julga muitos outros, mas a gente esquece o quanto a gente julga a si mesmo, né? E o quanto a Uhum, gente se destrói se uhum. menosprezando, se diminuindo diante de situações, porque a gente acredita naquilo que ou falaram ou enfim, né, nos mostraram em algum momento. É complicado. A Beth diz: não é fácil assumir erros do passado, acaba virando trauma. Estou sempre me culpando. Bom, eu vou te dizer o seguinte, minha prima. Eu não sou psicóloga, né? Mas erros do passado não tem mais como resolver. Então tem aquela, eu digo, sempre tem aquela historinha do Chico, eu nunca sei dizer ela certinho, né? Mas ele diz como é, não tem como voltar atrás e fazer Um novo passado. então tem como começar agora e fazer uma nova história. Então não tem como voltar atrás e resolver. E atrás, assim, todos nós, de alguma maneira, em algum momento, erramos, né? E erramos porque, na verdade, o que, que é o erro? Foi o que a gente diz, o que, que é o erro, o que, que é o acerto. Né? A gente assume coisas que a gente fez e era o que a gente tinha na época. Pronto, ponto final. Né? Não tinha, era a capacidade que a gente tinha. Era Uhum. aquela. Ok, Era o entendimento. agora é daqui para frente. As escolhas que eu fiz lá, eu não faço mais hoje. Hoje eu faço outras escolhas, né? Hoje eu é isso, Beth, hoje eu conheço, me perdoo pelas coisas que no momento e me acolho. Eu me acolho muito, eu me dou muito colo, né? Eu já cansei de me dar colo, porque eu acho que eu mereço muito. Não é nem questão, as barras dizem que não é questão de merecimento, é questão de escolha. Tá bom, mas eu mereço e escolho. Beth, uma coisa que tu pode fazer para aliviar isso é trocar esse estou sempre me culpando por eu sou responsável. Tu vai ver que a leveza que te traz isso faz com que tu interprete a situação diferente. É bem o que a Bia falou, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Se a gente errou, foi porque era a única coisa que a gente sabia. Era o que a gente Uhum, tinha no momento. Então, sim. não tem como carregar a culpa de coisas que tu não tinha um esclarecimento para fazer, né? Tem que Uhum, acreditar que tu já tendo essa consciência, se tu já te culpa, é porque tu já tem uma certa consciência de que alguma coisa tu fez que está fora daquilo que tu tem como padrão. Já é o primeiro passo para tu começar a te perdoar. uhum, O resto é viver para poder trazer mais e mais coisas boas para ti. sim. Então é isso. Agora chegou a minha companheira aqui, tá chegando, mas ela tá fugindo aqui. Ai, que linda! Olha ali, Thaís, tu que adora uma gata. Agora já fugiu, ela veio me Pessoal, fora. a gente Bom, eu vai acho que continuar é isso, né? fazendo. Hã? Sim, não, Sim, eu eu queria acho falar que. para o pessoal Fala, fala, não, Denise. que a gente vai continuar fazendo uma vez por semana até terminar o livro. E a nossa intenção é depois, terminando esse livro, a gente começar com uma série de outros livros que venham a trazer conhecimento. E aí essa questão pode ser também presencial, né, Bia? A gente pode fazer uh, com discussão, porque aqui vocês escutam, mas também não colocam as dúvidas e até as verdades que vocês têm que podem nos ser úteis, né? E para os outros Uhum. também. Então, acho que fazer presencial é uma coisa boa porque gera uma interação maior, uma discussão maior, né? Sim, Então, sim. continuem acompanhando a gente semana que vem, na terça-feira, na quarta-feira. Na quarta-feira, eu acho que às 19 horas é melhor, né? Ficou Porque melhor a transmissão. 8h30. Eu acho que às 19 eu não sei se isso trava ou não trava, né? Mas não sei, agora deu certo, né?
Vamos manter esse horário, eu acho que das 19 na quarta, acho melhor, né, Denise? Eu acho que fica melhor, sim. E Pode aí a gente ser. então espera todos vocês de novo para a gente poder trocar mais uma ideia. E repensando sobre todos os capítulos, até que as sugestões que ele dá para a gente conseguir esse autoconhecimento e essa vida favorável, né? Então é isso. Valeu, gratidão a ti, Gratidão, gratidão Bia. que participa. E até a próxima. Eu vou concluir, vou ver se eu consigo gravar, porque a Margarete também pediu aqui, tá? Ah, morri de saudade agora. Vamos para uma mesa bem boa, Thaís. Beijo, beijo a todos.